Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui para trazer mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, ainda no formato online, mas em breve nós estaremos presencialmente, em nome de Jesus. Nós queremos aqui louvar a Deus pela vida do presbítero João Carlos, como também louvar a Deus pela vida do nosso pastor Salviano, pela confiabilidade da nossa pessoa, de nos convidar para mais uma vez estarmos participando nesse formato da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição que tem por título As lutas dos hebreus no tempo da conquista. Eu acredito que na lição passada vocês estudaram sobre o contexto da história dos gibeonitas, né? Quem eram os gibeonitas? Nós não temos tantas informações bíblicas de quem eram os gibeonitas, mas os gibeonitas vão aparecer dentro do contexto bíblico em Josué capítulo de número 9. Apesar dos gibeonitas usarem de engano, eles tinham por finalidade o reconhecimento de que aquele povo, o povo de Deus, era muito mais forte do que eles. Eles usaram de engano, mas se submeteram à autoridade e reconheceram o senhorio do Deus de Israel, ao ponto de o Josué fazer uma aliança com eles. Essa aliança feita dos gibeonitas com o povo de Deus fez com que o reino do sul das cidades de Canaã se levantassem contra os gibeonitas. Então, o primeiro adversário, logo após a aliança com os gibeonitas, que se levanta contra Israel e também se levanta contra os gibeonitas, são as cidades do sul. Mas Josué precisava conquistar todas aquelas cidades. E Deus usaria o povo de Israel, e Deus usaria também essa aliança feita com os gibeonitas como instrumento de justiça para toda a impiedade cometida pelo povo cananeu. Então, Deus vai pelejar as lutas de Israel, lutando lado a lado, lutando e comprovando que estava com o povo de Israel. É tanto que quando Deus vai orientar Josué, Deus anima Josué no capítulo de número 10, versículo de número 8. Deus vai enxertar fé em Josué, Deus vai agir de maneira extraordinária e Deus vai conturbando os inimigos. Josué, capítulo de número 10, versículo de número 10. E Deus também manda uma chuva de granito, é verdade, sobre os que fugiam, matando milhares. Todas as cidades do sul se reuniram contra os gibeonitas em uma retaliação acerca da aliança que eles haviam feito com o povo de Israel. Josué se levanta em defesa dos gibeonitas e Deus, instrumentalizando Israel e também agindo de maneira sobrenatural, vai julgar toda a impiedade daquele povo que havia cometido. Então eu aprendo uma coisa, que toda impiedade um dia vai ter que prestar contas com Deus. Segundo, todas as vezes que há uma aliança entre o homem e Deus, o inimigo sempre ficará revoltado e se levantará em guerra contra nós. Nós estamos envolvidos em uma guerra, mas nós precisamos entender que as nossas guerras só serão vencidas se nós estivermos sobre as orientações e sobre a total confiabilidade em Deus. A nossa dependência está em Deus. Deus anima Josué, Deus mostra a Josué que é com ele, mas a vitória vem de Deus. O homem e o cavalo se preparam para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Essa é sorte para quem é fiel. Josué, o qual fez como o Senhor ordenara, quando alguém do povo pecou, lá no episódio de Acã, nós falamos sobre isso. Josué age conforme a orientação de Deus, mostrando a sua fidelidade. Imediatamente ele resolve o problema, aplacando a ira do Todo-Poderoso. Ou seja, quando nós estamos sobre a orientação de Deus, os inimigos se levantam. Isso é notório, mas se levantam para cair, porque o nosso Deus, ele age em nosso favor quando nós estamos sobre a orientação dele. Havia muitos homens maus. As muitas mortes das nações vizinhas não devem escandalizar ninguém.
nós devemos entender isso. Porque aqueles homens, eles eram maus, eram homens pecaminosos, eram homens rudes, truculentos. Toda essa truculência e maldade provocou a justiça de Deus sobre a vida deles, instrumentalizando Josué, instrumentalizando o povo de Deus e também em forma de aliança com os gibeonitas. Perceba que os gibeonitas, eles se arrependem, por se arrepender alcançaram misericórdia. O povo de Canaã continuou tendo a oportunidade do reconhecimento do senhorio de Deus, mas resolveram se rebelar contra Deus e pagaram pela sua injustiça cometida durante vários anos. Então, o reino e as cidades do sul foram conquistadas por Josué. A justiça de Deus está trazendo recompensa devida aos históricos atos de impiedade daqueles povos. Ou seja, chegou o dia da prestação de contas, porque tudo aquilo que o homem planta, ele também colherá. Então, as cidades do sul foram conquistadas, mas havia agora as cidades do norte, o reino do norte, em Josué capítulo de número 11. No capítulo 10 fala sobre as conquistas do reino do sul e no capítulo de número 11 vai falar sobre a conquista das cidades do norte. Deus reúne os inimigos do norte. Se a confederação sulista do sul tinha muita gente, a do norte reuniu um grupo maior ainda. E eu achei interessante o que o historiador Flávio Joséfo disse. Ele disse que a reunião dos inimigos do norte foram de 300 mil homens da infantaria, 10 mil cavalos e 20 mil carros de guerra, ao passo que o escritor bíblico, usando uma hipérbole, que o número deles podia ser comparado ao de grãos de areia na praia do mar. Josué, capítulo de número 11, versículo de número 4. E olha só que coisa interessante, o povo de Israel temeu. E quem não temeria, gente? Há uma quantidade absurda de um exército gigantesco que se levanta contra nós. Quem é que não teme? Qualquer um temeria. Mas olha o que Deus vai dizer para Josué no capítulo 11, versículo de número 6. Não tema diante deles. Não tema diante deles. Porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Josué, capítulo 11, versículo de número 6. Gente, o nosso inimigo, ele é poderoso, mas aquele que está conosco é mais poderoso ainda. Deus é quem garante a nossa vitória. Eu não sei qual é a dificuldade e a luta que você tem enfrentado, mas saiba que maior do que as lutas, maior do que os inimigos que têm se levantado, é o Deus que a gente serve. E Deus disse, não temas. Há alguns estudiosos que dizem que há 365 não temas na Bíblia, ou seja, um não temas para cada dia do ano. Deus está dizendo para você, não tema diante dos seus inimigos. E é interessante que a cada novo episódio do livro de Josué, podemos ver que o Altíssimo atua de modo diferente, pois na guerra contra Jericó, ele derrubou as muralhas. Na batalha contra os sulistas, mandou chuva de granito e fez o sol parar. Agora, marcou a hora da vitória contra os do norte, sem anunciar, porém, qualquer milagre. A cada vitória, uma nova história e um novo milagre divino. Deus, ele é o maior estrategista de guerra que já existiu. Ou seja, para Jericó, Deus tem uma estratégia. Para a vitória contra os sulistas, Deus mandou granito e fez o sol e a lua pararem. Ou seja, a terra parou. E contra os nortistas, ou as cidades do norte, Deus agiu sem revelar nenhuma palavra. Ou seja, não temas, porque amanhã eu vos entregarei nas suas mãos. Pois entenda, se submeta às orientações de Deus, porque maior do que os nossos inimigos e maior do que as nossas lutas é o Deus que nos chamou para vitória. Vamos agora para a segunda parte da nossa lição da Escola Bíblica Dominical.